Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Anselmo de Química e a gente vai dar início agora a um projeto muito bacana, que é um projeto que vai revisar o assunto que você viu ao longo do ano passado, a parte físico-química, que é um assunto que também cai na prova do PAS 3. Então, ao longo do ano, a gente vai trabalhar de manhã com a parte químico-orgânica e à tarde a gente vai trabalhar com a parte físico-química. À tarde seria o momento que você poderia assistir a aula, pode ser à tarde, pode ser à noite, final de semana, a hora que você quiser. E aí a gente vai trabalhar com a parte físico-química, que é um assunto que você essencialmente viu ano passado e que de repente você pode ter esquecido alguns detalhes. E aí agora a gente vai dar início à parte de propriedades coligativas. O que são as propriedades coligativas? Acompanhando aqui no slide, as propriedades coligativas elas estudam as alterações físicas sofridas por um solvente após a adição de um soluto não volátil. O que quer dizer isso? Por exemplo, você já deve ter reparado no dia a dia, quando a sua mãe vai fazer café, por exemplo, pega a água, põe a vasilha no fogo e aí a água começa a ferver. Se você colocar o açúcar para fazer o café, a fervura para. Por que a fervura para? Porque a água agora vai encontrar dificuldade para entrar em ebulição, porque o açúcar se coliga à água. Então a interação intermolecular que existe entre o soluto e o solvente afeta as propriedades físicas que o solvente possui. Então, as propriedades coligativas, elas vão estudar as alterações físicas que a gente exerceu em cima de um solvente após a adição de algum soluto que não seja um soluto volátil, ou seja, nenhum soluto que tenha facilidade de poder evaporar. E essas alterações físicas essencialmente são na pressão de vapor, na temperatura de ebulição, na temperatura de congelamento, na pressão osmótica. Então, essa parte que a gente vai ver ao longo do estudo de propriedades coligativas. As propriedades coligativas, turma, não dependem da natureza do soluto, depende da quantidade de partículas dissolvidas. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais partículas você dissolve num solvente, quanto mais soluto não volátil você colocar no solvente, aí maiores serão as alterações nas propriedades físicas do solvente. Independente da substância ser molecular, ser iônica, o que depende das propriedades coligativas, na verdade, as propriedades dependem do número de partículas que estão dissolvidas. Quais são as 4 propriedades coligativas importantes que você vai revisar? Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. Cada uma delas, ou você pode chamar também de tonometria, buliometria, criometria, osmometria, cada uma delas vai estudar uma alteração física que o solvente sofreu. Então, por exemplo, na letra A, tonoscopia é alteração na pressão de vapor. Ebulioscopia é variação na temperatura de ebulição. Crioscopia é alteração na temperatura de congelamento. Osmoscopia são as alterações físicas que o solvente sofre após a ação do efeito osmótico a que ele foi submetido. Tranquilo? Então, vamos devagarzinho, vamos começar pela primeira, que é a tonoscopia. A tonoscopia ela vai estudar o abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente após a dissolução de um soluto não volátil. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda vez que você pegar um soluto e adicionar esse soluto a um solvente, o seu solvente ele tem uma volatilidade. Quando você adicionar o soluto, a pressão de vapor desse solvente vai diminuir. Então, o que a gente tem que entender primeiro? O que é a pressão de vapor? Olha só no slide. A pressão de vapor, a pressão máxima de vapor, é a pressão exercida pelo vapor quando ele está em equilíbrio com o líquido dentro do recipiente. Então, tenta imaginar assim, o que seria a pressão de vapor? Você vai colocar, por exemplo, água numa vasilha e vai tampar essa vasilha. Essa água ela vai evaporar. Esse vapor da água vai ocupar esse espaço que fica entre o líquido e a tampa. E aí esse vapor vai começar a exercer uma pressão sobre o recipiente. Então vai fazer uma pressão sobre o líquido, vai fazer uma pressão no recipiente. A pressão que esse vapor vai exercer quando ele entrar em equilíbrio com o líquido é o que você chama de pressão de vapor. É claro, quanto mais volátil o líquido for, mais vapor ele vai soltar, consequentemente, maior vai ser a pressão que esse líquido vai exercer. Então, a volatilidade e a pressão de vapor estão intimamente ligados. Qualquer líquido que você pegar, quanto mais volátil ele for, mais vapor ele vai soltar. Consequentemente, maior é a pressão máxima de vapor. Então, lembra no slide aí, ó, a PMV, que é a pressão máxima de vapor, é a pressão exercida pelo vapor quando está em equilíbrio dinâmico com o líquido.
E a pressão de vapor depende da temperatura e da natureza do líquido. O que quer dizer isso? A temperatura, quanto mais você esquenta o líquido, mais facilmente ele vai evaporando. Aí se você esquenta o líquido e ele vai soltando vapor, quanto mais vapor ele soltar, maior é a pressão de vapor. Então a temperatura exerce uma influência muito grande na volatilidade e na pressão de vapor do líquido. A natureza do líquido vai interferir. Quando você fala natureza do líquido, é se esse líquido ele tem interação intermolecular muito forte ou muito fraca. Se as interações intermoleculares são muito fracas, esse líquido ele vai evaporar mais facilmente. Quanto maior a capacidade que ele vai ter de evaporar, maior é a quantidade de vapor no ambiente, consequentemente, maior é a pressão que ele vai exercer dentro do recipiente, né? Então, observe-se experimentalmente que, numa mesma temperatura, cada líquido apresenta a sua pressão de vapor, em função das características que eu já comentei aqui com você. Nesse próximo slide, eu pulei uma mais aqui. Nesse próximo slide, a gente vai trabalhar mostrando para você a alteração que o soluto está exercendo quando você acrescentar no solvente. Então, olha só esse gráfico. Tem muito aluno que tem dificuldade para poder analisar gráfico, mas a ideia que você tem é isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma pressão de vapor e a temperatura. À medida que você vai subindo aqui no gráfico, você está aumentando a pressão de vapor. Isso quer dizer que seu líquido está se tornando mais volátil. E aqui é o tempo. À medida que o tempo vai passando, você vai poder estudar o seu sistema. Eu fiz aqui duas curvas para você poder analisar um detalhe. Olha só, eu tenho uma curva para o solvente puro e eu tenho essa curva que é esse pontilhado aqui, ó, que é exatamente para poder entender a solução. O que é a solução? É a junção do solvente com o soluto. Se você pegar um solvente puro, o seu solvente puro, ele sempre tem uma pressão de vapor maior do que a pressão de vapor exercida pela solução. Então, o seu solvente puro, a pressão de vapor dele é maior. Por quê? Porque quando você tem um solvente puro, o solvente está mais limpo, ele está mais livre, então ele pode evaporar mais facilmente. Toda vez que você acrescenta um soluto, esse soluto ele reduz a pressão de vapor, ele reduz a volatilidade. Consequentemente, ele vai influenciar na capacidade do líquido em soltar vapor e aí, consequentemente, exercer uma pressão de vapor menor. Então, repara no seguinte, nessa curva aqui, ó, à medida que a temperatura vai aumentando, aí você vai tendo, então, ó, os líquidos soltando mais vapores. Consequentemente, você vai ter maior pressão máxima de vapor. Todo solvente puro, ele sempre tem uma pressão de vapor maior do que a pressão que ele exerceria se ele tivesse associado a algum soluto. Essa redução na pressão de vapor é o que você estuda ou que você chama de efeito tonoscópico. Então, a tonoscopia ou tonometria, ela diz para você que todo solvente puro que você tiver, ele sempre tem uma pressão de vapor maior do que se ele tivesse associado a algum soluto. Então, todo solvente puro que você pegar é sempre mais volátil do que se ele tiver na forma de solução. Tranquilo? Aí o que os vestibulares costumam falar para você? Ele vai te dar um solvente que você nunca ouviu falar. Porque se ele falar água, etanol, acetona, são compostos muito comuns, são compostos que a gente trabalha em sala de aula e aí todo aluno consegue raciocinar na hora da prova. Mas ele vai te dar no vestibular uma substância que você nunca ouviu falar. Aí ele fala o solvente tal, e aí vai colocar para você tetracloreto de carbono. O que acontece com a pressão máxima de vapor dele quando você adicionar algum soluto não volátil a ele? Aí você vai lembrar, qualquer líquido puro que você pegar, ele é sempre mais volátil do que na forma de solução. Então, qualquer solvente que você não conheça, se você adicionar qualquer soluto a ele, consequentemente, a pressão de vapor dele vai diminuir, porque ele vai ter menor volatilidade. Olha só um esqueminha bacana que eu coloquei para você aqui. Ó. Vou sair daqui para você poder enxergar. Aí tem assim, ó, solvente 1 e solvente 2. Então, no vestibular, se eu comparar dois solventes puros, por exemplo, água e etanol, eu quero comparar dois solventes puros, pode ser etanol e éter comum. Então, eu vou comparar dois solventes puros, não estou olhando solução. Se você pegar dois solventes puros, aí você vai reparar, aquele solvente que for o mais volátil, quanto mais volátil ele for, mais ele evapora. Se ele evapora muito, consequentemente, ele vai ter maior pressão máxima de vapor. Tranquilo? Então, você analisou dois solventes. Qual deles é o mais volátil? O que tiver maior pressão de vapor. Qual é o líquido que tem maior pressão de vapor? Aquele que é mais volátil. Uma dessas duas informações, elas são dadas para você no vestibular. Tranquilo?
Essa é a ideia que você tem da primeira propriedade coligativa, que é a tonoscopia. Então, todo solvente puro, ele é sempre mais volátil do que ele seria na forma de solução. Então, essa é a ideia que você tem. Analisou um sistema, essa é a proposta que você vai ter. Qualquer solvente puro, ele é sempre mais volátil do que ele estaria na forma de solução. Aí apareceu um solvente que eu não conheço. Esse solvente evapora com uma certa facilidade. Se eu acrescentar soluto, a volatilidade dele cai. Sempre funciona assim. Tranquilo? Agora, na próxima aula, a gente vai ver a segunda propriedade coligativa, que é a ebulioscopia. E esse esqueminha que eu coloquei para você, solvente 1 e solvente 2. Esse esquema que eu estou colocando, ele é muito prático para você poder acertar muita questão de vestibular. Só que eu vou aumentando esse esqueminha aqui daqui a pouco, porque eu vou colocando mais substâncias para você poder, mais propriedades coligativas para poder facilitar para você o entendimento. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. E uma sugestão que eu te dou: assista todas as aulas várias vezes, com um caderno, com papel, uma caneta, vai anotando. Não fica só deitado assim ouvindo, não, senão acaba que você não assimila muito, você fica mais distraído. O legal é assistir aula sempre com papel do lado para você poder anotar, colocar as observações. Qualquer dúvida que você tiver, procure a gente pela manhã, que a gente vai tirar essas dúvidas para vocês. Tranquilo? Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Tchau!